Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Souza e hoje vou apresentar aqui para vocês esse workshop gerador de valor, como sair do anonimato corporativo para virar protagonista da sua carreira, né? Se você veio através do LinkedIn, você sabe um pouco sobre mim. Se você veio através do próprio YouTube, né, um pouco sobre mim, ou você pode ir aqui depois o link da descrição, mas brevemente, né, meu nome é Vinícius Souza. Eu sou natural do Rio Grande do Norte, atualmente resido na cidade de Goiânia, trabalho na WAM, que é um grupo do setor hoteleiro. Temos empreendimentos em 4 estados do Brasil: Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Goiânia. Goiânia não, Goiás, né? Mais especificamente lá em Caldas Novas. E o motivo desse workshop é para passar um pouco da minha vivência, né? E como que eu saí, literalmente, do anonimato para virar o protagonista da minha carreira, né? Porque eu tenho aí 12, 13 anos de experiência corporativa, né? Teve um período, apesar de ter 35 anos, né? Se você fizer as contas, mas tá faltando alguma coisinha aí. É porque eu tive um sabático doloso, né? Sem intenção de tirar, digamos assim. Tentei aí abrir um negócio, não deu muito certo, fiquei um tempo aí fora do mercado, tentei algumas coisinhas, mas Deus é bom, em 2023 voltei para o mercado de trabalho num setor totalmente, numa área, né, digamos assim, totalmente diferente daquilo que eu já havia trabalhado, mais ou menos, né? Eu, a convite de um amigo, fui trabalhar como analista de dados, né? Para mim era novidade, porque eu sempre gostei de investigar problemas, resolver problemas de negócio através dos dados, mas eu não sabia, confesso, que existia todo um setor, né? Não sabia nem que existia cientista de dados, essa coisa toda, né? Isso sempre foi muito alheio a mim, mas aí, né, eu agarrei essa oportunidade. Meu amigo até falou assim: ó, tem uma vaga aqui para você, mas você vai ter que aprender Power BI. Até então, não sabia nem quem era esse tal de Power BI. Mas enfim, da minha migração, né, desse primeiro emprego na área de dados, até eu assumir a liderança de uma área de dados, né, na verdade eu criei o departamento de ciência de dados. Aqui era um departamento focado somente em criar dashboards, mas eu criei uma área de inteligência, digamos assim. Foram 18 meses, mais ou menos, né? Mas e como que você conseguiu isso, Vinícius, né? Afinal, eu tô há muito tempo aqui, né? Eu queria ter uma equipe, queria liderar uma equipe, estou há muito tempo aqui, não consigo sair dessa área, né? E confesso para vocês que comigo, por muito tempo foi assim. Eu já estive na sua pele, né? Eu lembro que eu fiquei 4, 5 anos, eu acho que eu trabalhei na transportadora até que ela quebrou, né? Foi a falência, 4, 5 anos, se eu não me engano, 4, 5 anos, na mesma função, ganhando a mesma coisa. E eu via pessoas que eu julgava que eram menos inteligentes do que eu, que entrava já com supervisão, gerência, e eu não saía daquilo, entendeu? E como então que eu passei disso, né, para virar líder numa área que, tá, sabe, eu não tinha experiência, assim, tanta experiência, eu não conhecia nem as ferramentas em tão pouco tempo. A verdade é que eu fiz um workshop ah, sobre carreira. Eu acompanhava esse cara no Instagram e passei a consumir o conteúdo, até que fui um workshop presencial e ali, cara, teve um estalo, eu tava fazendo tudo errado. E foi então que, aplicando esses conhecimentos, eu cheguei à liderança numa área nova, um espaço, digamos assim, razoavelmente curto, né? De tempo de 18 meses. E aí, hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco disso. Eu só peço perdão aqui, é a primeira vez que eu estou gravando esse formato, né? Parece que o certo é que essa imagem fique aqui embaixo, mas eu já tinha feito o PowerPoint e não me atentei a isso. Enfim, foquem aí no conteúdo, né? Esquece esses operacionais aí, com o tempo vão melhorar, certo? Então vamos lá. De executor de tarefas e gerador de impacto. Você pode notar às vezes que eu vou olhar aqui pro lado, né? É porque eu estou gravando aqui, tenho a minha tela, que fica desse lado aqui, né? Então, tipo, todo o maquinário está aqui na minha frente, mas a tela está aqui. Então pode ser que eu olhe ali pro lado, pros dois, né? Então vamos lá. O que eu chamo de o executor de tarefas versus o gerador de impacto? Você vai perceber que eu vou usar muito esse dualismo, né? Júnior, sênior.
Eu sei que existem mais camadas, mais níveis hierárquicos entre o júnior e o sênior, ok? Só que para facilitar, eu vou usar esse dualismo mesmo. Eu sei que às vezes tem, nem sempre é analista pleno, analista sênior. Às vezes você começa lá embaixo como auxiliar de alguma coisa, assistente administrativo, assistente de logística e por aí vai. Mas um analista, um assistente, um analista júnior não deixa de ser um júnior ou executor de tarefa, tá? Então, beleza. Vamos partir daí. Então, o que é esse executor de tarefa? O executor de tarefa como o próprio nome diz, justamente aquela pessoa que, digamos, ainda está bem ali, como é que eu posso dizer? Não vou nem dizer na ponta, mas está lá embaixo ali da hierarquia, né? Executando aquelas tarefas mais doídas, mais operacionais. E o gerador de impacto que eu digo, que é o senior leader, é aquela pessoa que ele está à frente seja de um pequeno time, de uma área, ou de um projeto. Né? Muitas vezes esse gerador de tarefa, ele está contribuindo para algum projeto do gerador, como é que chama? Do líder, né? Desse gerador de impacto. Eu vou só fazer um negocinho aqui para ficar melhor para eu visualizar. Beleza. Então, você tem aqui o executor de tarefa e o gerador de impacto, tá? Mexi aqui, até perdi aqui um pouco da linha do raciocínio. Beleza. Nesse próximo slide aqui, fica melhor aqui, você tem um pouco onde que está o júnior aí dentro de um todo, né? Eu coloquei a figura de um cliente aqui, um consumidor, enfim, que no final de contas a empresa dela tem um cliente final, né? E tudo que a gente faz dentro da empresa é para atender aquele cliente final. Por exemplo, eu trabalho agora no setor hoteleiro e nossos clientes são hóspedes. Então, dentro da empresa, dentro do subsistema das áreas, você tem muitas áreas. Você tem o RH, você tem o TI, você tem a área de operações, que seria a hotelaria em si, né? Que você começa do diretor, que vai para o gerente geral, que tem a galera do IB, que cuida dos restaurantes, a galera que cuida de entretenimento. E lá na pontinha tem essas pessoas que são júniores, que elas são as executoras de tarefa, né? Vou até usar em alguns casos aqui exemplos de outros setores, nichos que eu já trabalhei como de transporte, que na verdade foi onde eu fiz minha carreira, né? Eu estou no setor hoteleiro há 1 ano, mas sempre trabalhei no setor de transporte, né? Então, o júnior, a mentalidade, eu vou falar júnior, a mentalidade júnior nesse sentido de que a pessoa ainda não se despertou pro grande que eu vou mostrar no próximo slide. Então o júnior, ele geralmente cuida de uma parte do processo, certo? Seja ele qual for. Por exemplo, uma transportadora, né, que é o cliente final da transportadora? Muitas vezes é um cliente corporativo. Por exemplo, eu trabalhei na Email e o nosso cliente era Shein. Óbvio que a gente vai entregar para uma pessoa lá na ponta ali, a pessoa física que comprou o produto, mas o nosso cliente é a Shein. Então, dentro da transportadora, você tem as diversas funções ali, os diversos departamentos. Por exemplo, o principal, digamos assim, que é o departamento de operações, começa ali pelo gerente sênior, você tem o gerente de operações de last mile, você tem os coordenadores, e você tem aquelas pessoas que estão ali na ponta. Por exemplo, tem um assistente de logística que o trabalho dele acho que era gerenciar os grupos, por exemplo, que tem os grupos de diversas transportadoras. Passar status, pegar um relatório, aí vamos para a área de dados, por exemplo. Tem uma pessoa que era responsável por, nessa época, nessa empresa, a gente não tinha autorização, né, para acessar o SQL direto, plugar no Power BI, no caso. Então, tinha uma pessoa que o trabalho dela era baixar os relatórios em Excel, baixava ali em Excel, aí usava uma ferramenta, o Nime, eu não sei se vocês conhecem o Nime, para fazer todo o ETL, para depois jogar no Power BI. Então você vê aqui um analista ali que está fazendo, um assistente, né? Eu acho que o cara era assistente, mas poderia ser um analista júnior ali que faz essa tarefinha um pouco chata, repetitiva, todo santo dia, né? E tem pessoas que ficam nessa inércia, digamos assim, por muito tempo. Conheci pessoas que eram assistente administrativo há 15 anos, entende? Eu não sei se ela queria ficar ali ou se ela não sabia como progredir. O fato é que ela estava ali há muito tempo. Tinha pessoas que tinham há menos tempo, por exemplo, desde 2, 3 anos já é sênior ou já está liderando uma equipe, né? Então,
O júnior, ele fica com a partezinha do todo. Geralmente aquela coisa mais chata, né? Nem sempre. Por exemplo, programação, desenvolvimento, você já desenvolve alguma coisa, mas não é algo tão complexo ainda, beleza? Então, já o sênior, ele tem essa visão mais sistêmica, tem a visão do todo. Às vezes o sênior, ele já cuida de um projeto end-to-end. E muitas vezes ele às vezes recebe ali o auxílio de um júnior, né, que vai fazer parte ou algumas tarefas daquele todo. Então, e a visão sistêmica que eu estou falando aqui, gente, não é simplesmente entender do negócio, é ter ownership, é ter a responsabilidade de entregar o resultado. Entende? E óbvio, nem sempre o Júnior eu coloquei ali que ele vai responder para um analista sênior, né? Mas o sênior, ele tem ali já como é que eu posso dizer, um crédito a mais com o gerente ou com o coordenador. Então a palavra dele já vale alguma coisa, certo? Ele pode falar pro gerente, olha, eu tenho essa ideia aqui, né? E para isso preciso disso, assim. E o gerente, ele vai lá e organiza os recursos, ó, vou colocar esse cara aqui, e ele mesmo delega. Mas a verdade é que o sênior, ele já tem uma responsabilidade maior, beleza? Aí, eu vou falar no próximo slide, fazer aqui uma conexão com a universidade aqui, né? Vocês já viram alguém, um adolescente ou criança, que disse assim, quando pergunta, pô, qual que é o seu sonho? A pessoa fala assim, o meu sonho é ser diretor de operações de uma empresa. Ou o meu sonho é ser diretor de obras de uma construtora, o diretor jurídico. Não, certo? Ninguém sonha nisso. Então, como que a gente chega lá? E aí eu vou falar aqui do papel da universidade, certo? Qual que é o papel da universidade dentro de tudo isso? A universidade, ela tem o papel de formar aquela profissão, certo? Ela forma um engenheiro, o engenheiro civil, o engenheiro eletrônico, o engenheiro elétrico, o engenheiro mecânico, ela forma um advogado, o advogado vai cuidar de causas, ela forma o nutricionista, ou nutricionista que vai cuidar da alimentação das pessoas, ou vai cuidar, enfim, de uma parte da empresa. Por exemplo, na hotelaria nós temos os restaurantes e tem que ter uma nutricionista ali para cuidar da qualidade. Enfim, existem algumas regulamentações que a nutricionista é a pessoa mais qualificada para aquilo. Então, por que as pessoas elas encontram essa desconexão, digamos assim? Porque a universidade, ela não foi feita para formar um diretor ou um gerente. Isso acontece com experiência, certo? Então não é culpa da universidade, ela está formando o cientista da computação que vai programar. Ela não tem a obrigação de formar o diretor de TI, ela tem a obrigação de formar o CTO, o diretor de obras. Para você chegar nesse cargo, você precisa de experiência e de certas habilidades que você não vai encontrar na universidade. Então, vamos supor que você, de criança, tem um sonho de ser advogado. Então, você vai para a universidade, estudar direito, aí tem a OAB, você se forma advogado, vira um advogado numa empresa, ou vai advogar para outras causas. Ou melhor, não vou colocar advogado não, porque tem muito advogado, usar o advogado como exemplo, porque tem muito advogado que ganha muito dinheiro advogando para outras pessoas e fazendo aquilo que ele estudou para fazer, sendo advogado. Vamos lá, vamos voltar aqui para o mundo corporativo. Se bem que existem advogados, né, que trabalham para empresas. Aí está mais alinhado com o que eu quero passar aqui. Mas vamos falar do engenheiro civil, por exemplo. Você achava legal o negócio de ponte, então você ficou curioso, você fala, pô, quando eu crescer eu quero construir pontes, quero construir prédio, casa. Então você descobre que a pessoa que projeta ali é um engenheiro civil. Então você vai falar, então eu vou fazer engenharia civil. Aí você se forma lá, estuda 5 anos, se forma, estuda pra caramba. Aí engenheiro civil, aí você vai, seu primeiro emprego, ganha 4, 5 mil reais. Você fala, pô, isso aqui não é muito, isso aqui não dá pra muita coisa. Apesar de que já é mais do que 90% da população do Brasil ganha, enfim. Pô, mas isso aqui não é muito. O que eu faço pra ganhar mais? Né? Me formei, mas eu quero ganhar mais. Então existem 2 possibilidades aí. Novamente, estou falando aqui de mundo corporativo, não estou falando de empreendedorismo ou trabalhar por conta, estou falando aqui no mundo corporativo. Você tem 2 possibilidades, uma movimentação lateral, né? Ou trabalhar numa empresa com um nicho que paga mais. Por exemplo, eu trabalho no setor hoteleiro, né? Já trabalhei em transporte, já trabalhei na indústria. Trabalhei na Huawei do Brasil, por exemplo, que é uma indústria, paga salários muito bons,
PLR na época, bônus chegava até 4 salários. Já trabalhei em empresas pequenininhas, um transportador que só tinha o 13º porque era obrigado por lei. Entende? Então, às vezes é um nicho. Então, você pode ser um analista de logística, por exemplo, numa transportadora, ganhando R$ 4.000, e você não quer ter responsabilidade, você não quer ser gerente, diretor, porque é muita responsabilidade, e realmente é muita responsabilidade. Você só queria ganhar melhor. Então, você tem que procurar uma empresa, um nicho que paga bem. Por exemplo, o Mercado Livre é um. Posso estar enganado, mas um analista pleno no Mercado Livre ganha R$ 8.000. Né? Tem transportadoras que pagam 3,5 no máximo para um analista pleno. Analista sênior, se bem que eu posso estar enganado, tá? Mas eu tenho amigos que trabalham no Mercado Livre. Lá parece que o sênior já tem um papel de liderança. Então, às vezes, você não quer liderar pessoas, mas para ser sênior, você precisa ter um pouco de liderança, né? Porque, assim, eu vou mostrar depois, não é só executar tarefas, você tem que entregar um resultado. Então, você pode fazer essa movimentação lateral, por exemplo, no sentido de ir para um nicho, uma empresa que paga bem melhor. Pode ser que você chegue nesse nicho e fale assim, pô, ainda você se acostuma com aquele salário, você querer mais. Ou você vai ter que galgar cargos maiores, supervisão, coordenação, gerência, diretoria. Só que para esses cargos, é preciso algo a mais que a faculdade não ensina. Novamente, não é uma crítica, tá? A faculdade, ela ensina você a executar aquilo, ela vai ensinar você a construir pontes, desenhar, né? Projetar, fazer os cálculos estruturais e tudo mais, ela vai ensinar aquilo. Se você quer ser o diretor, o chefe dos caras que fazem aquilo, pô, não é a universidade que vai ensinar. Que você precisa de experiência, de muitas outras habilidades, beleza? Então não é uma crítica à universidade. É só para explicar o papel, certo? Então, fazendo aqui novamente um paralelo aqui. O que você aprende na faculdade? Executou tarefa, como fazer. Me pediram, eu fiz. Projeta essa casa aqui para mim. Eu, por exemplo, digamos que eu vou no escritório de engenharia e falo assim, pô, quero construir uma casa, projeta essa casa aqui para mim. Peguei com o arquiteto, nem sei se assim funciona, tá? Contratei um arquiteto, desenhou bonitinho do jeito que eu quero, tá? Pá. Tá aqui, projeta essa casa. Fui numa empresa, comprei, aí ele vai delegar para o engenheiro ali, vai fazer todos os cálculos, tá aqui. Pediram, eu fiz. Agora, para você ser um gerador de impacto, ou seja, galgar maiores responsabilidades e maiores salários, ser esse gerador de impacto, aí você precisa de experiência. Não é com a faculdade que você vai aprender isso, porque tem muita coisa que você não aprende na faculdade, né? E novamente, não estou criticando a faculdade, que ela prepara você ser aquele cara, você quer ser diretor, aí são outros 500. Aí você precisa de ter o quê? Uma visão sistêmica, aprender sobre priorização, resultado versus tarefa. Né? São outras habilidades que eu só fui aprender nesse workshop. Eu sempre sabia fazer muita coisa, mas eu não era estratégico. Hoje tem coisas que as pessoas me pedem que antigamente eu ia lá e fazia, só que eu não tinha essa visão, priorização, por exemplo. Né? Ter a visão do todo. Pô, lembra que o Júnior ele tá fazendo aquilo que alguém tá pedindo. Pô, é como se fosse uma máquina. Você me pede, eu faço. Você me pede, eu faço. O que aconteceu comigo? Me pediram um dashboard. Né? Ó, tem aqui esse dashboard entrega. Fui dar uma olhada. Falei, pô, não é isso aqui que eu quero. Não é isso aqui que eles precisam. O que eles querem, na verdade, é saber. Isso já vem de outro contexto. O que está causando a queda no ingresso? Porque eu já vinha vindo de conversas, né? Porque ele queria um dashboard para ele poder ver e achar o problema. Então, assim, ele não queria simplesmente o dashboard, ele queria a solução para aquele problema. Então, me pediram isso e entregar algo melhor. Cheguei pro diretorzão lá e falei assim, ó, não é isso aqui que você quer, não. E eu vou te entregar, só preciso de tempo. Beleza, tá, fui para Caldas Novas. Não, eu posso estar enganado aqui, não sei se eu levei 2 semanas para fazer esse projeto, enfim. Sei que eu tinha dormido, tinha que eu ia dormir 2 horas da manhã, caçando alguma coisa ali para explicar aquilo, entendeu? Ia conversar com os PDVs, entender por que na opinião dele estava caindo, enfim, e achei. Fiz uma análise e falei assim, o problema está aqui. Então, caiu aí um ingresso, uma receita, assim, não vou compartilhar aqui, mas assim, um número específico. Mas, do que vinha caindo, mês a mês, para depois dessa análise, e parabéns para o gestor da área também que aplicou, né, esse conhecimento que veio através da análise, foi 30% a menos a queda.
de antes para depois da análise. Então eles me pediram alguma coisa, eu entreguei algo melhor. Só que eu tive não percepção, mas eu tive esse discernimento, né? Isso vem com a senioridade, e obviamente, não só senioridade, tá? Eu aprendi isso no workshop que eu fiz com o Rodrigo Barbosa, que ele falava o seguinte: seja a solução para o problema do seu chefe. Ele não era meu chefe nesse caso, depois ele virou meu chefe, ele que me deu o time. Depois desse trabalho, ele falou assim: você precisa de um time. Então, beleza, contrata. Uma vez, uma lapada só, ele mandou contratar 2. Foi onde eu criei o departamento de ciência de dados. Não existia uma equipe de dados ali, que era um dashboard zero, que era o meu papel. E assim, acho que faz mais de 2 anos aí que eu estou na área de dados, o que eu menos fiz foi fazer dashboard. Mas então, isso veio com a senioridade e não vou dizer pensamento estratégico, né? Mas eu vou dizer esse olhar diferente que eu aprendi nesse workshop. Porque antigamente eu tinha me pedido dashboard, eu ia entregar o dashboard, ok? Eu ia entregar, me pediram, né? Me pediram, eu fiz. Agora eu entreguei algo melhor, por quê? Porque eu comecei a notar a diferença de tarefa para resultado. Ele queria solução para o problema, mas eu tive esse feeling de falar assim: não, ele achava tipo assim, ele quer um problema, mas às vezes ele não sabe nem explicar como que quer. Ele acha que aquele dashboard ali vai resolver o problema. Só que aí observando, você pensa o seguinte, né? Pô, um gerente, ele tem uma responsabilidade que, como é que eu posso dizer? Ele não tem esse tempo todo pra, por exemplo, eu acho que, como ele falou, acho que eu gastei mais de 2 semanas, 2 semanas, mais de 2 semanas para fazer esse trabalho. Imagine, o gerente não tem como parar tudo que ele está fazendo para fazer isso. Entende? Então eu fiz isso por ele e entreguei o diagnóstico. Se você fizer isso, vai dar certo. Deu certo. Entendeu? Então eu estava focado no resultado, não simplesmente na tarefa. Se eu tivesse focado na tarefa, ou não tivesse essa visão sistêmica, né? Essa questão do esforço versus impacto, eu teria entregado algo que cumpriria com o que ele pediu, mas não teria me levado quando eu cheguei. Provavelmente eu ainda estaria ali fazendo os dashboards e não teria um time, não teria causado todo o impacto que eu causei depois disso. Né? Então é muito importante para você ser um gerador de impacto, ter uma visão diferenciada, você ir além. E é isso que eu falo. Isso daqui não se ensina na sua faculdade. É um conhecimento que vem depois. E eu sempre fui, assim, depois que eu tive esse despertar, eu comecei a sugar a informação das pessoas, né? Eu queria entender. Eu viajei de Barueri até Sorocaba, né? Peguei um contato com esse colega minha de Huawei, que eu não via há muitos anos. Quero falar com fulano, você tem um contato dele? Tenho. Peguei, mandei mensagem, queria falar com o senhor. Fui de Barueri até Sorocaba, conversar com ele, para entender como que você virou um executivo de sucesso. Ele me recebeu muito bem, então eu queria saber. E essas pessoas, elas têm isso em comum, né? Esse conhecimento que vai além da faculdade, essa visão sistêmica, né? E é muito importante você ter isso. Por exemplo, essa matriz aqui, esforço versus impacto. Você tem aqui de um lado o esforço e o impacto daquele esforço. Então você sempre tem que buscar, óbvio, o ideal, no mundo ideal, é isso aqui, né? Deixa eu ver aqui. Pontador laser, é isso aqui, né? O mundo ideal é você, com baixo esforço, ter alto impacto. Mas às vezes tá aqui. Mas você concorda que você pode ter um esforço, altíssimo esforço, com baixo impacto? Então você tem que buscar qual que é o impacto daquele que você está fazendo. Certo? Imagina o seguinte, você ganha uma herança, né? Vamos ser humilde aqui, R$50.000. Aí você não vai comprar carro, não vai comprar nada, você tem aqueles R$50.000 ali. Aí você quer o que fazer com esse dinheiro? Você quer fazer ele render o máximo possível. Então você vai analisar as opções. Óbvio, dentro de um espectro, digamos assim, de risco. Você quer maximizar o seu retorno, mas minimizar o seu risco. Então vamos supor aqui que você tem aqui, por exemplo, um quadrante aqui, uma matriz. É risco versus retorno. Não? Então você quer ser isso aqui, né? Alto retorno com baixo risco. Mas às vezes... Aí, obviamente, aí vai ser o apetite por risco, né? Claro que não tem como. Digamos assim, 20%, eu quero um retorno de 20% nesses meus 50 mil. Vai ter algum risco aí envolvido. Existem produtos que podem te dar isso. Ações ou fundos de investimento ali com maior risco,
né? Então, você tem esforço versus impacto. Vamos voltar aqui, tirar do investimento, voltar aqui para o esforço versus impacto. Então, antigamente, quando eu era um júniorzão executor de tarefa, tudo que me pediam eu executava. E muitas vezes estava aqui, ó, um puta esforço com baixo impacto. Até mesmo aqui, um baixo esforço e baixo impacto. Não estava muito preocupado com isso. Hoje a minha preocupação é diferente. Né? Porque os recursos são limitados, a minha hora é limitada, a hora do meu time é limitada. Entende? Então, tudo que vem, às vezes a gente está até fazendo alguma coisa ali, mas quando o diretor pede alguma coisa, eu analiso. Por isso que ele está pedindo aqui, né? Às vezes eu paro alguma coisa que a gente está fazendo ali, que tem um impacto menor, para fazer encaixar aquilo que a gente vai entregar mais rápido. Então eu estou sempre analisando. E você tem que ter essa mentalidade também. Isso vai fazer a diferença na sua carreira. O seu chefe vai te enxergar com outros olhos. Certo? E novamente, isso aqui a faculdade não ensina. Existem princípios que você pode aprender. Eu lembro, eu me matriculei na Faculdade de Economia em 2012, lá na Universidade de Sorocaba, quando eu morei lá. Mas não concluí, fiquei só um semestre. E eu lembro de uma matéria chamada Teoria Geral da Administração, que ele falava sobre eficiência versus eficácia. Um é o seguinte, aí você pesquisa, né? A gente trabalhava com telecom, a Huawei é a empresa de telecom, hoje ela é uma empresa de tecnologia, mas naquela época que eles eram muito focados em telecom. E não sei se você provavelmente já viu aquelas torres, né, no topo dos prédios. Tem aquelas antenas e tal. Então ali tem alguns equipamentos que às vezes para chegar lá não dá para ir pro elevador. Então você tem algumas opções. A gente usava uma grua, né, que é um equipamento mais simples, você coloca lá, monta ele assim lá no prédio. Aí ele vai fisgando ali. Você poderia contratar um guindaste, por exemplo, ou até um helicóptero. Não sei se helicóptero daria certo. Mas cada um deles tem um custo diferente. Então, se você usar um guindaste para uma grua, num dos casos você vai estar sendo eficiente, num dos casos você vai estar sendo eficaz. Aí dá uma pesquisada para ver a diferença. Esse é um princípio, né, que eu tenho certeza que não se ensina na faculdade de TI, por exemplo, talvez não sei, direito, nutrição. Novamente, não estou criticando, mas isso é a coisa que no mundo dos negócios é importante saber. Então, beleza, é importante você saber isso aqui. Esforço versus impacto. Essa matriz é muito importante para você sempre focar aquilo que você está fazendo. Qual que é o impacto daquilo para a empresa, né? Não só para ali para você, mas para a empresa. O que você está fazendo? Qual que é o impacto? Hoje eu sempre busco projetos de maior complexidade que vão trazer um retorno muito maior. Por quê? Quanto maior o benefício para a empresa, maior a exposição para mim. As pessoas vão saber que eu sou um cara que traz resultado. Entende? Mas se eu tivesse preso aquela mentalidade de júnior executor tarefa, nunca teria chegado onde eu cheguei. Óbvio que não é essas coisas, eu não sou nem um CEO, um diretor de empresa ainda, né? Mas em vista do que eu tentava antes, né? Fiquei muito tempo ali preso no operacional e não consegui destravar para hoje. Tenho certeza que isso daqui me ajudou muito, né? O chefe hoje com certeza me enxerga de uma maneira diferente do que os meus me viam lá atrás. Eu era um executor de tarefa. Aí beleza, aí você tem aqui, né, o seguinte, o fator tempo. Como que eu saio de júnior para pleno, para sênior, para líder? Tem que ter um fator de tempo ali, certo? Esse tempo, ele pode variar de pessoa para pessoa. Eu já vi pessoas que passam a vida toda naquele cargo ali de júnior, assistente, e pessoas que chegam a sênior muito rápido. Tem um mentorado, o Jonathan, né, que ele passou para sênior muito rápido. E conversando com ele, eu até perguntei assim, o que você acha que fez com que você chegasse nesse cargo sênior muito rápido? Tem pessoas que estão há 5, 7 anos e não chegaram, né, como aconteceu comigo. Eu falei assim, cara, todos os feedbacks que eu recebia, eu sempre falava que eu era um cara muito estratégico, né? Que eu tinha esse pensamento estratégico, ele formado em economia, não que isso seja como é que eu posso dizer, seja um fator determinante, né? Mas ele já tinha esse feedback, ele era um cara estratégico.
Ele não ficava focado só naquela tarefinha. Provavelmente ele enxergava como um todo. Enxergava além dos outros. Então tem um fator de tempo. Que esse tempo é diferente de pessoa para pessoa. Certo? Aí você tá lá. Você entra na empresa, tá lá executando. Aí vem a sua primeira inflexão. Não tô avançando. Preciso fazer alguma coisa. E muita gente pensa o seguinte. Eu tenho que fazer uma pós-graduação. E novamente aqui, não estou criticando, não criticava a faculdade, também não estou criticando pós, se bem que algumas pós aí nem vale a pena se fazer. Mas o que eu estou dizendo é que esse não é um caminho garantido, até porque está todo mundo fazendo. Se está todo mundo fazendo, todo mundo tem, e é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo para todos, certo? Então a pessoa faz. O que acontece com muita gente, é natural, a pessoa não está avançando, ela procura fazer alguma coisa. Só que aí, novamente, você vai fazer a pós-graduação, você vai virar o quê? Ter mais conhecimento técnico sobre aquilo, que não necessariamente vai fazer você gerar valor. Certo? Às vezes você está simplesmente executando rápido, com qualidade, né? Muita coisa, mas você não tem o que o próximo nível pede. Novamente, pós-graduação, né? É uma especialização. Antigamente o pessoal falava muito, sou formado em administração com especialização em finanças, né? Sou formado em ciência da computação com especialização nisso. Então, a especialização na área bem específica. Aí tem gente que até faz especialização em gestão de pessoas. Quanta gente já não vi com especialização em gestão de pessoas que não estava gerenciando ninguém, né? Eles colocam um monte de teoria ali na prática. É bem diferente. Quantas pessoas eu já conheci que são diretores aí, nunca fizeram esse tipo de esses cursos, aprenderam, né, o que o negócio realmente precisa. Aí você fez, aí vem o desespero. Porra, eu fiz a pós e nada mudou. E agora, o que eu faço? Já vi gente que fez uma outra pós, fez um outro curso e nada contra, né? Só estou dizendo que esse não é o melhor caminho. É porque eu não tenho pós-graduação. Certo? Aí, tem até um paralelo que eu quero fazer aqui, né? De um livro que chama Managers Not MBAs. É um do professor que eu gosto muito, Henry Mannsberg. Que é o seguinte, e aqui eu preciso ser, como é que eu posso dizer? Deixar bem claro que eu não lembro qual que é a tradução desse livro aqui no Brasil. Eu acho que era, eu não lembro muito bem. Mas managers not MBAs quer dizer o seguinte: gestores e não MBAs. Só que vale aqui uma ressalva: o seguinte, o MBA lá nos Estados Unidos é totalmente diferente aqui do Brasil. No Brasil ele virou meio que um produto comercial, né? Novamente aqui, antigamente a galera falava assim, eu sou formado nisso, tenho uma especialização assim, assado. Então é especialização. Aí pós-graduação, agora você tem MBA nisso, MBA naquilo. Lembrando que MBA é Master of Business Administration, mestrado em administração, certo? É um mestrado, lá nos Estados Unidos é um mestrado. Aqui o MBA é alguma coisa, então não é mestrado. É porque é bonito e tudo mais, vende pra caramba. Então esse livro é um livro de 400 páginas. Que o que ele analisa? O seguinte, né? Que as universidades tops lá dos Estados Unidos, o MBA é um produto altamente rentável para as universidades, principalmente aquelas de primeira linha, Harvard, Chicago Bulls, Wharton, que é da Universidade da Pensilvânia, né? São cursos caríssimos, então um produto excelente. Então ele analisa nesse livro o seguinte, ele fala, as escolas elas falam o seguinte, a gente está formando os líderes do futuro, e ele fala o seguinte: MBA não forma gestor. O que forma gestor é experiência. Ele diz que o MBA ensina ferramentas de analisar, mas isso não necessariamente vai fazer com que você seja um bom gerente. Entendeu? Então, trazendo aqui para o Brasil, né, lembrando que não são comparáveis, né, o MBA americano com o MBA brasileiro, até porque que se tem MBA em gestão de projeto, MBA em gestão de pessoas, MBA em gestão de supply chain. Então, o nome já diz. É uma especialização em supply chain. Não significa que você vai ser um diretor de supply chain. Então, ele não vai te dar as habilidades necessárias para ser para o próximo nível. Certo?
Então, novamente, você fez e nada mudou. Por quê? Porque você está indo pelo caminho da especialização. Você vai ser aquele cara que, por exemplo, fulano sempre entrega. Sempre entrega, mas vai ter aquela sensação de tipo assim, é para isso que eu te pago. Eu não, a empresa é para isso que eu te pago. Quando fala lá, vaga para analista de logística, por exemplo, aí tem lá as atribuições. Tal, 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 tal. Então, já espera-se que você vai fazer aquilo com qualidade. Já espera-se que você vai fazer aquilo, né, rápido. Que você é confiável, que vou te passar a tarefa você vai fazer. Então, se você quer ir além, você tem que fazer além daquilo. Se você quer ser líder, você tem que descobrir o que eu preciso para ser um líder. Entende? Então, não estou falando para você não fazer pós, mas algumas, essas aí que baratinha aí, nem faça. Né? Nem faça. Mas enfim, então, o que então que eu preciso fazer para virar sênior? Né? Nesse workshop que eu fiz, o Rodrigo ele fala o seguinte: seja a solução para o seu próximo nível. Se eu sou júnior, eu quero ser pleno, eu tenho que entender o que o pleno faz, o que o sênior faz. Então eu tenho essas habilidades. O que esse cara faz? Então eu tenho que buscar maneiras de aprender essas habilidades. Como que eu vou aprender? Nem sempre é no curso. Às vezes você precisa sim no curso e tudo mais, mas tem coisas que você vai aprendendo ali com experiência. Eu lembro que, eu sempre falo pro pessoal aqui da equipe, uma frase que eu digo, eu falo assim, no PowerPoint era tão mais fácil. A gente chega pro chefe e fala assim, chefe, vou fazer isso aqui e tal. Coloca lá a solução no PowerPoint, beleza, vai fazer. Aí quando você vai executar, aí começa a aparecer aquele monte de problema que não tinha previsto. O que você vai fazer? Você não vai travar. Você não vai chegar para ele, pô, tive um probleminha aqui, não vai dar para fazer. Não, você vai fazer. E nisso você vai conseguindo essas habilidades diferentes, né? Que aí é onde eu chego aqui, né? Toda empresa, ela tem o que eu chamo, né? Eu costumo dizer, ela tem um estoque de problemas. A empresa é um grande armazém de problemas, independente da área, do RH, finanças, logística, TI, suprimento, todas elas têm problemas. E você tem problemas pequenos e problemas grandes, certo? Então, eu sou um cara que gosta de resolver problema. Quanto mais problema, melhor. E quanto mais complexo, melhor ainda. Então, eu gosto de estar envolvido naqueles problemas complexos. E são esses grandes problemas que vão te dar as habilidades, certo? Para ir para o próximo nível. Você quer ser pleno, você quer ser sênior, você tem que resolver problema de sênior. Já dizia o Rodrigo, seja a solução para o seu próximo nível. Eu entrevistei uma moça e quando eu abordava as pessoas no LinkedIn, acho que teve uma ou duas, não lembro muito bem, que, pô, tô com uma vaga aqui e tal, acho que você se encaixa nessa vaga. E teve uma das pessoas que falou assim, pô, eu agradeço e tal, mas eu tô bem onde eu estou. Caraca, o cara não quer nem ouvir a proposta, talvez seja para ganhar mais. Eu percebi que às vezes tem esses elementos dentro da empresa que o cara tá tão feliz lá que ele não quer sair de lá. E às vezes o cara quer sair, mas se ele quer sair tem algum motivo. Aí eu comecei a fazer essa pergunta, eu perguntava pra pessoa assim, pô, por exemplo, eu tô entrevistando você aqui, eu perguntava assim, pô, o que faria você nem ter aceitado essa entrevista? Se tivesse isso na sua empresa, você nem teria aceitado essa entrevista. A menina falou assim, que aqui não tem plano de carreira. Eu falei, poxa, aí não tem como eu me esforçar porque não tem próximo nível. Aí, falei assim pra ela, falei assim, vou te dar um feedback aqui pra você. Imagina a seguinte cena, você só faz aquilo que você foi contratado pra fazer, certo? Você só faz aquilo. Você já sabe que aí você não vai pro próximo nível. Você não vai ser promovido, porque é uma autarquia, né? E você era contratado para aquilo. Não tinha mobilidade. Então, ela sabia que ela ia ser sempre aquilo até o final do contrato. Mas aí vamos supor que aparece uma vaga no mercado, que é o próximo nível. Só que ela perde as habilidades, né? São outras habilidades. Como que você vai fazer, ou por exemplo, se qualificar para aquela vaga se você não tem essas habilidades? Como? E aí a pergunta, então como que eu desenvolvo essas habilidades? Resolvendo esses problemas. Então você primeiro é um executor de tarefas.
Tá executando aquelas tarefinhas ali, coisinhas simples. Só que depois você tem que ir atrás de resolver problemas grandes, problemas mais complexos. E esses problemas vão te dar essas habilidades. As famosas soft skills que todo mundo diz, as habilidades brandas, hard skills, né? São aquelas habilidades ali, você saber fazer Python, codar em Python, né? Ter uma lógica legal, né? Fazer uma query, mas existem outras habilidades que são as softs, que elas precisam ser desenvolvidas com experiência. Você pode ler um livro aqui sobre negociação, sei tudo sobre negociação, aí você vai negociar com o seu chefe um recurso a mais, você não consegue convencer ele. E aí? Como que você faz? Então, você precisa resolver o problema do próximo nível para você, como é que eu digo? Ir para o próximo nível. Você não tem que se limitar àquilo. A gente está desenvolvendo uma ferramenta, né, que envolve uma outra área. A gente tem, digamos, a gente tem inteligência, a gente analisou, a gente criou algoritmo, criou regra de negócio, e a outra área faz um agente de IA, certo? Então, imagine que eu só falo para a pessoa falar o seguinte, é isso aqui. Aí ela acha que ela entendeu daquela maneira, ela entrega para mim, eu chego com o meu chefe e falo assim, chefe, tá tudo pronto. Manda para produção lá. Aí o pessoal vai achar que não funcionou. Ele vai chegar para mim, Vinícius, mas e aí, não tá funcionando. Ah, mas é culpa deles. Ele não quer saber. Eu falei que eu ia resolver, eu vou resolver. Entendeu? Eu vou conversar com a área, vou negociar, vou entender o problema, vou lá para Caldas Novas, ou o que seja. Vou conversar com o pessoal, vou entender por que não está funcionando, coletar esses dados, entendeu? E vou fazer o negócio funcionar. Só nisso daí, quais são as habilidades que eu desenvolvi, que eu melhorei, né? Você tem ali diferentes projetos que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Então você tem que ter essa habilidade de não deixar a peteca cair, certo? Aí você tem que negociar com outras áreas, às vezes negociar até recurso, negociar prazo, porque eu estou ocupado, estou fazendo outra coisa ali. Não, pô, mas olha só isso daqui, só fazer um negócio aqui. Olha só isso daqui, falta só isso aqui, então falta só essa posse aqui, ajuda aqui, negociar, persuasão. Então como que você vai conseguir essas habilidades sem ter essa prática? E para você ter essa prática, você tem que ir pro jogo, você tem que ir para jogo. Você vai ser aquele eterno zagueiro, o zagueiro não, o cara que fica no banco de reserva. Se não entrar em campo, como é que você vai saber? Vai ficar lá, esse gol aí, eu faria esse gol aí, pô, mano. Vacilo do cara. Quando você entra pra campo, bola no seu pé, pô, perdeu. E aí? Tem que ir pra campo. Então, toda área que você tem, independente de qualquer que seja, vai ter um monte de problema lá. Vários problemas. E assim, você tem que ativamente ir atrás de problema, resolver problema. Quanto mais complexo, melhor. Aí existem dois tipos de problema. Não sei se você... Existe um livro chamado Estratégia do Oceano Azul. Eu trouxe um pouco pra cá, não é sobre isso. São mercados, por exemplo, Oceano Vermelho e Oceano Azul. Eu fazendo aqui uma analogia, né? Eu digo o seguinte, tem um problema vermelho aqui, são os problemas que existem, tá ali. Pô, deu, por exemplo, na Email que eu trabalhava, no ano passado, nosso cliente, acho que no carnaval ele meio que deu um recesso ali. Uns 3 dias, falou assim, não vamos trabalhar. Só que a galera continuou comprando. E acumulou o pedido. Acumulou de um jeito que, tipo assim, tinha base que trabalhava pra gente, os caras entregavam, tipo, 400 pacotes, 500 pacotes no dia. Aí foi acumulando, chegou 3.000 pacotes para os caras entregar. Do nada. E quem trabalha com transporte sabe, motorista não aparece assim do dia para noite. Não é aquela coisa assim, precisa de 10 motoristas, tem 10 motoristas, né? Por quê? Geralmente quando o que é que acontece? Há uma migração, o cara tá numa empresa, vai para outra, porque ganha 10 centavos a mais no pacote, ou essa daqui não estava pagando, essa daqui quebrou, mais ou menos é isso, né? Quem trabalha com transporte sabe que Black Friday é complicado, porque assim, motorista não brota da noite pro dia. Então, se aquela transportadora, aquela pequena transportadora, ela tem aqueles 10, 15 motoristas diariamente, que ela tem uma demanda, digamos,
estável, eu mandei 500 pacotes, eu mandei 3.000 para ele não vai arrumar esse tanto de motorista, porque esses motoristas estavam basicamente de folga naqueles dias também, e todas as outras bases receberam a mesma quantidade, ou seja, o triplo, 4, 5 vezes mais. Para reduzir, isso virou um problemão. Porque assim, começou a ter um backlog, aí os caras entregavam, imagina que você tem 3.000 produtos aqui, os caras não iam dar conta, porque ele entregava 500, eu tenho um excedente de 2.500 a mais, novamente. Né? Não dá para eu colocar 300 pacotes para o motorista entregar, que ele não vai ter tempo hábil para fazer isso. Né? Precisa dormir também. E novamente não tem como você tirar um motorista da cartola. Então eles iam entregando isso daqui, se esforçavam para entregar, só que amanhã chegava mais. Chegava mais, e fica naquele backlog enorme. Então isso foi um problemão que eu ajudei a resolver na Imaia. Tinha um analista lá que não estava dando conta de achar o problema e eu, tamo junto. Teve dia de eu sair 9 horas da noite e o gerente mandar mensagem, chegava em casa, tem como você entrar amanhã às 7? Tamo junto. No outro dia, tava lá. E sai às 8 da noite também. Só que nesse processo tanto de habilidade que eu não desenvolvi, fora o crédito que eu ganhei com o cara. Tanto que esse cara, da época, me chamou para voltar para São Paulo. Trabalha lá em Cajamar. Que não deu match ali, questão de salário e tudo mais, escopo de trabalho, mas fiquei na lembrança dele. E tem o problema, o Oceano Azul, que são problemas que ainda não existem. É aí que nasce a inovação, entende? É aí que nasce a inovação, problema que não existe ainda. iPhone, não existia esse problema, foi um problema que foi criado, entende? Então, beleza. Aí, já voltando aqui, quer dizer, introduzindo um novo conceito aqui, do impacto versus exposição, que é aquilo, né? Você tem problemas, novamente, do Oceano Vermelho, Oceano Azul, problemas que já existem ali, é só você pegar, escolher e resolver, e problemas que ainda não existem, que você cria, certo? Um produto novo, né? Um processo totalmente diferente, do zero, que nem era problema, ninguém estava no radar de ninguém, mas você foi lá, não, acho que isso aqui pode ser feito dessa forma. E tamanho, que tem a ver, problema pequeno, impacto e exposição pequena. Problema grande, impacto e exposição grande. Certo? A gente reformulou um processo aqui na empresa, que a expectativa aí é de 4, 5 bilhões de redução de custo para a empresa. Então você imagina um problema desse tamanho aqui, o CEO já sabe quem é a gente. O CEO, né, já sabe. Então eu sempre procuro resolver problemas. Óbvio que não é igual um supermercado ali que você vai tirando. Mas uma hora ele vai aparecer. Aí você tem que ter esse jogo de cintura aí para encaixar. Tem um outro mentorado que ele fala o seguinte, que no caso lá dele, ele tem uma ideia, né? Que assim, tem um potencial enorme, só que o supervisor dele tem uma outra direção. E o que eu, Vinícius, faria? Como eu já fiz. Eu não vou me limitar, eu vou entregar o que ele pediu e eu vou fazer o extra. Ah, mas você está trabalhando de graça para a empresa? Pode ser que sim, você pode encarar dessa forma. Só que eu estou construindo a minha imagem, eu estou construindo o Vinícius S.A. como Rodrigo ensina. Certo? Como que eu quero construir essas habilidades? E eu vou falar para vocês mais tarde, ali, mais lá na frente, o que fazer quando você não é valorizado na empresa, quando você já construiu essas habilidades e a empresa, você está, digamos, de certa forma, sendo subutilizado. Mais na frente eu vou explicar. Então, assim, o que eu faria, como eu já fiz? Vou entregar e eu vou, fora do meu expediente, sem cobrar hora extra, eu vou resolver isso e vou chegar pro cara, ó, isso aqui que eu fiz, tá vendo? Pode ser que ele fale assim, porra, pode ser que essa inovação vá soprar meu nome lá na empresa. Pode ser que não, é um risco. Mas eu vou mostrar para vocês como calcular esse risco. Certo? Então, resolver problema pequeno, impacto pequeno, exposição pequena. Resolver problema grande, impacto grande, exposição grande. Então, você tem os problemas que já existem e problemas que você vai criar, que você vai inovar. Aí tem um conceito muito importante, ser versus estar.
ser a solução para o seu próprio nível, para o seu próximo nível, perdão, que é o que eu aprendi com o Rodrigo, que eu já falei aqui. Ser pleno, o júnior. Você quer ser sênior? O que o sênior faz de diferente que você não faz? Então, você quer ser aqui? Você tem que aprender o que esse cara faz. Quais são as habilidades que esse cara tem? Aí você faz uma autoanálise. Pô, ainda falta isso, isso e isso pra mim. Então, como que eu vou desenvolver? Vou desenvolver um PDI, né? Um Programa de Desenvolvimento Individual. Você mesmo você vai fazer. Você pode buscar uma ajuda externa, né? Às vezes você tem um amigo que tem uma posição melhor na outra empresa, né? Ninguém cresce sozinho, entende? Mas aí é muito importante você saber isso aqui. É ser antes de estar. Ninguém com a mentalidade de júnior, o cara é júnior não, só sabe fazer aquilo, ele vai receber um convite para falar assim, pô, tem uma vaga aqui de sênior, você quer? Não, porque ele não tem. Quando você abre uma vaga como gestor, você tem um problema para ser resolvido, e você quer alguém para resolver aquele problema, certo? Quantas pessoas eu não já conheci, né? Tem um cara que eu sigo, Bill Carr, no LinkedIn. Ele se aposentou como vice-presidente da Amazon. E ele fala, quando o chefe dele virou SVP, Senior Vice President, que aí o Senior Vice President, chefe dos Vice Presidents, e ele era diretor. Esse cara convidou ele diretamente, ó, você é SVP e você vai ser meu VP. E ele tem outros colegas. Então ele fazia alguma coisa de diferente dos outros. Aí as outras pessoas falam assim, ele é puxa-saco. Não é puxa-saco, cara. Na real, tem alguma coisa de diferente que ele faz. Entende? Então, se você, por exemplo, isso já aconteceu comigo, tá? Eu queria muito uma vaga, abriram uma vaga, falei, pô, mas eu queria essa vaga. O cara falou, você não está preparado para isso. Eu era novinho, eu tinha 21 anos. Essa vaga não é para você. Eu fiquei triste, mas hoje, com a maturidade que eu tenho, eu entendo o que aquele meu chefe passou na época. A percepção que ele tinha de mim. Entende? Então, tipo assim, você está sendo avaliado a todo instante. O processo seletivo não acontece só quando a vaga abre. Antes da vaga abrir, porque assim, tem um negócio em economia que chama informação assimétrica, quando uma das partes tem mais informação que a outra. Por exemplo, na negociação de um carro. Você tem um carro, você vai vender esse carro. Você sabe se ele já foi batido, se já foi arranhado, se já foi feita nova pintura. Só que você tem mais informação do que o comprador em potencial. Então pode ser que, se você revelar tudo isso, ele vai enxergar menos valor e querer oferecer menos ou não querer pagar aquilo que você está falando. O seu chefe sempre vai ter mais informação do que você. Então ele pode estar discutindo ali na esfera da diretoria, abrir um cargo novo, um novo cargo, um cargo de sênior, um cargo de líder. Né? Ou ele sabe que o coordenador pediu a conta ou ele vai desligar esse cara. Então ele já sabe, na equipe dele ali, se tem alguém capaz de preencher aquela vaga. Então se você não foi convidado para aquela vaga antes dela abrir, pode ser que ou você não se manifestou antes, esse desejo, ou que ele não enxergue que você tem essas habilidades. É o ser antes de estar. Beleza? E aqui, e aguarde. Né? Eu já sou, agora eu preciso, eu já sou. Agora eu preciso estar, né? Receber como. Eu vou explicar para vocês como fazer. Aí tem esse aqui de um livro chamado Pipeline de Liderança. Muito bom esse livro. Né? Que ele fala o seguinte. Ele analisa nesse livro aqui, ele cria na verdade um framework para as empresas, para elas criarem como se fosse um pipeline mesmo de liderança. Por exemplo, se fulano pedir a conta para outra empresa, eu já tenho alguém preparado para aquela vaga. Certo? Então eu vou tirar isso do livro, descontextualizar, para trazer para esse contexto o seguinte, que eu achei interessante esse contexto, esse conceito de aspectos fundamentais. Para cada vaga, você tem valores, habilidades e uso de tempo diferente. O técnico é diferente do gestor. Por exemplo, quais são os valores? O que você dá valor? Quais são as habilidades que você precisa para aquela posição? Como que você usa o seu tempo? Né? Vamos lá, por exemplo, você é técnico, você trabalha na área de dados. Vou fazer o seguinte, você é analista de transportes, responsável por
indicadores, né? Você tem que fazer essa análise e tudo mais. Como você usa seu tempo? Você usa seu tempo tratando dados, buscando dados, entendendo o problema, reportando quais são as habilidades que você precisa. O conhecimento da ferramenta, né? Conhecimento técnico das ferramentas, o conhecimento do negócio, o que afeta o negócio, o transporte. Geralmente a gente olha muito para entrega dentro do prazo, né? E custo. A gente geralmente olha para isso. E o chefe desse analista, né? Como que ele usa o tempo dele? Quais são as habilidades? Quando você era analista, você era muito técnico ali. Eu preciso entender, por exemplo, hoje, né? Por exemplo, na área de dados, agora trazendo aqui para a área de dados. Se bem que o analista de transporte, dependendo da empresa, ele pode ter essas habilidades também de Excel, de análise, estatística. Se a empresa ela tem essa política de, ou tem um data lake, liberar o acesso ao SQL. Então, vamos supor eu, Vinícius, ali, né, quando eu estava executando, né? Quais eram as habilidades? Tem que saber de SQL, tem que mexer ali na ferramenta, tem que entender de Excel, né? Conhecimento do negócio. Como que eu uso meu tempo? Eu gasto nisso, entendendo. Agora, como líder, como que eu uso meu tempo? É diferente, né? As habilidades é diferente, gestão de pessoas, gestão de conflito, dar feedback, né? Negociar recursos. Esses dias aí, fui negociar com o meu chefe, mais 2 recursos, ele me deu dois estagiários. Então, negociação. Aí você passa para, isso é gestor de pessoas, né? Gestor de si mesmo aqui, nessa primeira, você tá vendo aí, gestor de si mesmo, né? É você fazer a gestão de você mesmo, das suas atividades, os projetos que você está envolvido, que você tem que entregar no prazo, né? Com a qualidade desejada, até exceder as expectativas. Aí você passa para gestor de pessoas, que aí você passa a gerir um time. Então, os valores, habilidades e os tempos são diferentes. Agora vamos voltar ali para o ser, né? Voltar um pouco aqui. Você vai ser a solução para o seu próximo nível. Então, qual que é o seu próximo nível? Entendeu? Quais são os aspectos fundamentais desse próximo nível? O que esse nível dá? Qual que é o que essa pessoa valora? Qual que é o, não é esse o termo correto? Né? Quais são os valores para esse próximo nível? Quais são as habilidades necessárias? Como que ela usa o tempo? Você já deve ter ouvido falar, isso é muito comum, quando a pessoa ela faz a transição de técnico para gerenciar pessoas, e tem pessoas que têm muita dificuldade nessa transição e elas acabam, né, presas à antiga função. Ela ainda quer executar aquele projeto que ela estava fazendo, ela quer terminar e ela acaba, né, deixando a desejar no que ela tem que fazer de verdade. Entende? Então, assim, qual que é o seu próximo nível que você quer? Aí, beleza, quais são os aspectos fundamentais? Quais são as habilidades desse próximo nível? Como que você vai usar esse tempo? Então, você tem que buscar saber isso e desenvolver essas atividades. Óbvio, aqui no livro ele delimita, né? Ele vai detalhando, né? Que você tem gestor de pessoas, você tem gestores, por exemplo, meu chefe, ele é um diretor executivo. Então, abaixo dele, ele tem diretores, tem gerentes sêniores. Então, gestores. Então, o uso do tempo dele é diferente, as habilidades é diferente. Eu sou como se fosse um líder técnico. Eu ainda tenho ali, né, pela minha experiência e pela maturidade do meu time, eu ainda tenho ali, digamos, que fazer alguma coisa ali, auxiliar eles, né, tirar algo do caminho. Já o meu chefe não faz a mínima ideia o que é SQL. Nem precisa. Ele tem que saber o seguinte, ele tem que preocupar com outras coisas, questões mais estratégicas, entendeu? A preocupação dele é mais o seguinte: será que esse é o cara correto para essa posição? Aí ele tem uma visão aqui de cima, pô, Vinícius, será que o Vinícius é o cara certo para essa posição? O que eu espero dele? Quais são os resultados? Certo? O cara da hotelaria, o cara do AIB, enfim. Aí vai subindo de nível. Então, é importante você saber isso. Mas nem tudo são flores, né? Eu falei um monte de coisa aqui pra você já deve falar assim, pô, é isso aí. Mas aí tem aquela questão do seguinte, cara, eu tenho tudo isso aí que você falou, cara. Eu já sou um gerador de impacto, né? Já resolvo o problema de sênior. Eu tô ganhando ali como pleno, júnior.
mas eu já tenho as habilidades de sênior. O que eu faço? Na minha empresa não tem espaço para mim. O que eu faço? Aí vou voltar um pouquinho aqui. Novamente fazendo aquele paralelo entre eu ser um eterno júnior, que eu só vou entregar mais se eu receber por isso. E aquele cara que fala o seguinte, não, eu vou entregar mais mesmo se eu receber por isso. Qual que é a vantagem e desvantagem de cada um, certo? O cara que só faz o que ele foi pago, e tá tudo bem se você quer isso, mas provavelmente você não quer isso, senão você não estaria aqui, né? Já tá com uma hora aqui. Se você tá aqui, é porque você quer mais, então você quer saber como chegar lá. Então, tem essa pessoa que ela só vai entregar se ela receber. Eu falo assim, não, você tá doido, não vou fazer papel de sênior não recebo para sênior, não recebo como sênior. O que pode acontecer? O que é certo, ela não vai ser promovida. Aí você já faz o papel de sênior, você já tem um papel de liderança de equipe, mas você não recebe por isso. Então pode ser que você não seja promovido. Pode não ser promovido. Olha só, certeza que você não vai ser promovido se você só entrega o que você foi contratado para fazer. Quando você entrega mais, pode ser que você não seja promovido. E aí, como resolver isso? A gente chega isso aqui. Você vai para o mercado. Entende? Você vai estar pronto porque você desenvolveu as habilidades e você tem experiência. Então você pode não ser promovido, só que você pode conseguir a vaga. Já o cara que só entrega o que ele foi pago, mesmo que seja com qualidade, rapidez, ele não vai ser promovido e ele não conseguirá aquela vaga. Ele pode aplicar. Já vi várias pessoas que saem de analista júnior para um, vai para analista júnior para o outro, analista júnior para o outro. Pode ganhar 200, 300 reais ali a mais, mas ela não vai dar aquele super salto. Eu fiz até essa matrizinha aqui para te ajudar a tomar essa decisão. Tá aqui, ó. Só faça minha obrigação. Você tem oportunidades internas e externas. Oportunidade interna é promoção. Se você só faz a sua obrigação, se é um executor de tarefa, você não vai ser promovido. Você não é promovido. E as oportunidades externas? Você não desenvolveu as habilidades que o mercado busca, então você não consegue ser um sênior lá fora. Eu faço mais do que eu fui contratado para fazer. Eu estou gerando valor. Então você pode ser promovido ou pode não ser promovido. Só que veja que você sai da certeza. Se eu só faço o que eu sou obrigado, eu tenho certeza que eu não vou ser promovido. Só que se eu estou aqui entregando mais, pode ser que eu seja promovido, pode ser que eu não seja promovido. Porém, eu desenvolvi as habilidades que o mercado busca. Ou seja, você pode sair dali para o melhor. Entende? Por que você tem que pensar dessa maneira? Aí eu resolvo o problema. Consiga essas habilidades. Busque resolver problemas complexos. Certo? Mesmo que você não seja pago para isso. Né? Eu sempre uso essa analogia. Você vai fazer uma pós-graduação. Além do tempo que você gasta para fazer as atividades, participar de aula, você tem aqueles projetos. Você vai construir um portfólio, por exemplo, da área de dados. Quanto tempo você gasta para fazer um portfólio? Então você está gastando tempo e dinheiro para aquilo. Ah, mas eu vou ganhar um diploma no final. Melhor que um pedaço de papel é um aumento salarial, um salário melhor fora. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu, Vinícius, eu já fiz muito trabalho fora do expediente. Certo? Eu fiz muito trabalho fora do expediente. E foi isso que me fez chegar onde eu estou agora, liderando uma equipe, com o meu próprio departamento, que eu montei, que eu recrutei as pessoas. Porque eu entendi o jogo. O mundo corporativo tem suas regras. Se você não concorda, tudo bem, cara. Mas você não pode forçar ninguém a te promover por isso. Ou pagar mais para você por isso. Certo? Então, você tem essa opção. Estou tendo aqui o framework. Eu tenho até um caso de mentoria que pode ser que seja isso. O cara tá aqui, ó. Eu falei para ele, vai fazendo, cara. Vai fazendo, mesmo fora do hora de trabalho. Porque você vai desenvolver as habilidades que o mercado busca. Quando aparecer uma vaga com aquelas habilidades, você fala assim, eu tenho isso daí. Aí você vai sair
tchau, obrigado, foi muito bom, tempo aqui, agradeço, mas tô indo dessa para melhor. E é assim, esse é o ciclo. E eu até coloquei aqui o que eu chamo de matemática da promoção, o júnior. Você tem aqui a performance dele. O que é a performance dele, né? Você tem qualidade, rapidez, quantidade, rapidez e qualidade. Então você faz rápido, com boa qualidade, em excelente quantidade, parabéns, você está fazendo a sua obrigação. Você foi pago para isso. É o que os gestores esperam. Quando ele coloca a vaga lá, procurando analista sênior, ou analista pleno, analista júnior que faça A, B e C. Ele não espera que você faça aquilo de qualquer jeito nas costas. Ele espera que você faça aquilo com qualidade. Então, se você faz com qualidade, você faz rápido, parabéns, você está fazendo o seu trabalho. Você quer ir para a próxima fase, aí a fórmula é diferente, que eu chamo isso aqui o efeito uau, que é inovação, surpresa e alinhamento estratégico. Inovação, né? Algo diferente. Surpresa é aquele que você vai fazer que seu chefe nem estava esperando. Cara, nem estava esperando isso daqui, entendeu? Ele pede A, se dá A com B, com C, ou algo totalmente diferente. Além do alinhamento estratégico, que obviamente é que ele tem que estar dentro do, como é que eu posso dizer, dentro do escopo dele. Eu tenho um colega aqui, eu não sei se ele vai se ele vai ver esse vídeo aqui, mas se ele vir, por exemplo, ele tem um problema lá que eu consegui resolver, que eu já resolvi antes. Só que assim, eu tenho um monte de coisa aqui que eu tô fazendo, certo? Que eu tô fazendo aqui, assim, tem muito problema, o backlog tá enorme, tanto que a gente foi atrás de mais recursos para auxiliar a gente, né? Eu contratei 2 estagiários para desafogar os cientistas lá nas tarefas mais básicas. Então, assim, se eu resolver esse problemaço aqui para ele, pro meu chefe não vai gerar nada, porque, tipo assim, não vai alterar nada a vida dele. Então, Ricardo, se você ver esse vídeo aqui, me perdoe, mas eu sei resolver o seu problema, só que eu tô com vários outros problemas aqui. Então, é importante você ter alinhamento estratégico com o seu chefe, que tem que fazer parte do que ele precisa, né? Porque, assim, seu chefe tem vários problemas. Você é o cara que vai resolver uma parte dos problemas dele. E os outros também. Entendeu? Então tem que ter esse elemento de inovação, surpresa e alinhamento estratégico do seu chefe. Não é só inovação surpresa que seja para outras áreas. Entende? Então, esse daqui é o fim da primeira aula. Eu tenho aqui a ideia da segunda aula, desse workshop aqui, mas vou divulgar depois. Né? Espero que vocês tenham gostado. Eu deveria ter cortado em menos, talvez 2:30, mas enfim, estou experimentando aqui alguns outros formatos, né? Mas espero que vocês tenham gostado e fiquem aí para a próxima, né? Se tiver alguma dúvida, comentário, crítica, vocês têm os comentários aqui no YouTube, será muito bem-vindo, certo? E se você tem interesse, né, numa mentoria individual, fazer um diagnóstico da sua carreira, né, tem um link aqui na descrição do formulário que você pode preencher e a gente vai conversar para ver se eu consigo te ajudar, né, para você dar esse próximo passo. Obviamente, se eu não conseguir te ajudar, eu vou ser sincero, falar assim, cara, nesse contexto aqui, nesse caso eu não consigo te ajudar, mas se eu conseguir te ajudar, espero que a gente possa trabalhar junto para você ir para o seu próximo nível. E é isso, agradeço a atenção de quem ficou até aqui e até a próxima.